Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos começar a gravação da mesa Arte e Ecologia Humana, a criatividade reflexiva. Essa é uma mesa da 24ª Conferência da Sociedade de Ecologia Humana. Está a decorrer e ser organizada em Petrolina, na Bahia, no Brasil, mas temos participantes do mundo inteiro. Espero que vocês gostem. É uma reflexão com as autoras. Deixa eu ver se isso muda. Deixa eu passar aqui. Então, estaremos com a Vera Lessa, catalão da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UNB. A Dulce Schunk pediu desculpa, não pôde estar aqui presente, mas farei a apresentação por ela. É um trabalho belíssimo também. Ela é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. A Ana Cristina Carvalho, que é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A Rosana Gonçalves da Silva, que é do Grupo de Pesquisa de Ecoformação Artística e Sociedade, da Universidade Sorbonne, Paris, e eu, que sou a Larissa Malte, do CICS Nova também, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Então, eu vou convidar, em primeiro lugar, a Vera. Bom dia, Verinha. Bom dia, Larissa. Bom dia, querida. Aproveito para saudar a todos e a todas que nos veem e nos escutam. Eu sou Vera Lessa Catalão, e a nossa proposta nesse encontro sobre arte e ecologia humana a partir de uma visão mais reflexiva, não é? Discutir a questão, o sentido pedagógico e transformador da criatividade, da transdisciplinaridade nos processos de formação. Isso a partir de um trabalho que realizamos há 18 anos na Universidade de Brasília, um projeto Água como Matriz Ecopedagógica, né? E nesta formação, o estado poético, né, a partir de um estado poético, da construção de uma experiência poética, nós, então, trabalhamos de forma transdisciplinar com professores de escola pública e outros formadores também que trabalham em suas comunidades, na educação não formal. A gente buscamos sempre o encontro dos professores com outras pessoas, com outra formação, com outros fazeres, exatamente para que a gente pudesse permitir maiores trocas e ter uma visão transdisciplinar, construindo esse processo de aprendizagem dentro de um coletivo que se realiza a cada curso que fazemos. Nós partimos da ideia de que o estado poético, né, é a forma que nos religa à nossa ancestralidade enquanto espécie humana, e também por trabalhar com metáforas, por trabalhar de forma intuitiva, né, e, sobretudo, a partir desta sensibilidade com que nos relacionamos com a vida, na própria ideia de criação do humano, né? Para Edgar Morin, tem duas linguagens básicas, a linguagem poética e a prosaica. Nós precisamos das duas para realizarmos a experiência de vida, né? Da nossa vida e das formas intersubjetivas de convivência. E nós acreditamos que a linguagem poética que não se confunde necessariamente com a arte, porque é como se ela antecedesse, fosse uma forma de expressão do humano e de uma linguagem humana, e que está presente de forma simbólica na própria emergência do humano e nos processos de humanização. Relembrá-la provoca uma mudança muito grande nos processos formativos, e nós trabalhamos sobretudo com os elementos da natureza e a água, né? Pelo sentido de fluxo, de ritmo, de impermanência e de uma capacidade de escuta do outro.
que é outra qualidade do humano é bastante descenso. As pessoas, nós falamos muito mais do que escutamos. E dessa escuta sensível, não somente de seres humanos, mas da própria natureza, dos elementos fundadores, né, dos processos naturais, nós começamos a fazer a formação. Aqui se trata, por exemplo, de uma imagem onde nós mostramos, por meio de uma oficina criativa, não é? Como a água, ela aceita as várias formas, ela não tem forma e aceita todas as formas que se apresentam para ela, assim como ela é um ser de mistura, de acolhimento, né? Também a ideia de fluxo, de ritmo, de impermanência, de mistura das diferenças, que também se apresenta aí. Esta é uma oficina durante uma semana de extensão da Universidade de Brasília, com algumas turmas que frequentam, que vêm para esta semana. Aqui, por exemplo, já é com professores e formadores, né? Em outra experiência realizando estandartes, o estandarte como uma expressão de identidade coletiva, né? E durante esse percurso, o que nós percebemos é que essa abordagem ela foi fundamental para inaugurar, vamos dizer, um estado de percepção diferenciada. Nós sempre iniciamos com o trabalho de corpo, e aí inspiradas muito por Merleau-Ponty, que toda percepção é movimento. E se é movimento, é o corpo em movimento que percebe. E é preciso que esse corpo se ponha em movimento para que ele possa abrir as portas da percepção, muitas vezes uma fala no formato mais racional, que vem logo em seguida, nessa formação. Nós começamos sempre assim, com o trabalho de corpo, com a expressão da criatividade, seja na audição musical e na expressão musical, seja com a expressão plástica, né? Como nós temos aí das artes plásticas, como na escrita de poemas ou no compartilhamento de algumas frases poéticas para expressar uma forma de percepção do que se quer apresentar naquele dia. Na sequência, nós mostramos, então, convidamos geralmente vários professores da universidade, artistas populares, artistas que participam na sequência apresentando algum tema. E, novamente, nós voltamos no coletivo para compartilharmos agora e o caminho adiante, o que emergiu em nós e o que nós imaginamos que, a partir desse momento, a gente possa trabalhar os nossos fazeres e saberes de forma diferente. Né? Essa experiência do Água como matriz ecopedagógica, ela revelou uma permanência muito interessante do que foi aprendido. Nós realizamos uma pesquisa no pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, e lá nós percebemos, 7 anos depois, 10 anos depois, como as pessoas falavam de como mudou profundamente a sua forma de ensinar, a sua forma de trabalhar em grupo, realizar seu próprio trabalho, muitas vezes por própria experiência pessoal, como se transformou a partir do estado poético, que nós concebemos como um estado preliminar, não é? Como se fosse uma nascente, e dessa nascente aflora o rio das artes, das expressões artísticas de uma forma geral, e também de como o ser humano se auto-recria a cada instante da sua relação. Como diz Maturana, é uma mudança, é um estado autopoético que todo ser vivo tem. O ser vivo se recria por essa possibilidade de incorporar o novo e transformar-se. Né? O estado prosaico, mais racional, muito importante para distinguir e até para melhor refletir sobre a experiência, nós consideramos importante, porém, sem esse estado poético, a gente é como que se não pudéssemos destravar, né? Fazer correr novamente, influir
as águas da criatividade que continuam o processo de humanização do ser humano que nunca se fecha, assim como você nunca fecha uma água. Água é fluxo. E a criação do ser humano também é um fluxo permanente. E o estado poético, sem dúvida, é o seu leito formativo. É isso que a nossa experiência de formação nos revelou. Muito obrigada, Lessa, Vera Lessa, pela sua apresentação. Eu vou passar agora para a apresentação da Dulce Schunk. Vou apresentar por ela está com um problema de saúde, mas é um trabalho muitíssimo interessante. Ela fala sobre fragmentos de arte, natureza e ecologia humana. Então, o que ela diz é que nós, humanos, somos criativos por natureza. Nós somos intuição, imaginação, invenção e sobretudo, nós amamos a beleza. A distinção aqui entre ser ou não artista, essa não é o foco desse trabalho, né? O que se busca aqui é a profundeza de conseguir acessar esse estado poético, né? A sensibilização artística é capaz de produzir em nós, sejamos nós artistas ou não, a sensibilidade. Então, a palavra arte é aqui usada, né, num contexto da percepção, da interação, da representação visual da natureza, desde o átomo até a galáxia. A palavra espiritualidade, nesse trabalho, foi empregada de uma forma mais ampla, né? A forma do religar, estar ligado, estar em comunhão entre o ser humano e as fontes da vida, entre as fontes da vida e ele mesmo. Então, conceitualmente, o que se buscou nesse trabalho foi alinhar essas ideias da ecologia profunda, da ecologia humana, dessa educação integral e da transdisciplinariedade. Então, nesse trabalho, a primeira estratégia foi percorrer o caminho do resgate histórico, né? Do anseio de descobrir como é que os artistas de diferentes culturas perceberam e representam a natureza, perceberam e representaram a natureza, né? Em vários momentos históricos e em vários locais do nosso globo. Então, a partir daí, se procurou cruzar, né, o tempo, a duração desse tempo, curto ou mais extenso, no formato dessa experiência prática da produção artística, né? Compartilhada ao longo de todo esse trabalho. Esse foi um trabalho, uma experiência que foi realizada na Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, uma experiência de sensibilização ambiental por meio da arte, de autoria da Dulce Schunk, e que teve uma pessoa que colaborou muito e que ela faz aqui uma referência, que é a Lila Rosa Sardinha, porque foi relevante, muito relevante para essa produção, e diversos participantes dessa oficina, entre eles eu, penso que a Rosana participou também, e outras colegas que estão aqui presentes, que estão presentes nesse trabalho, também participaram dessa reflexão, que foi o trabalho de doutoramento da Dulce. Então, ela fez essa trajetória, né, entre a produção da arte ao longo do planeta e a influência que isso tinha do que estava sendo vivido historicamente, né?
na sociedade. Esse, então, foi o trabalho da Dulce Schunk. Infelizmente, não pôde estar aqui conosco, e eu fiz essa breve apresentação, mas espero que ela esteja conosco no dia, e poderão, então, fazer mais perguntas para ela. Então, eu passo a palavra para Ana Cristina Carvalho, da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia, Ana. Boa tarde, Ana. Olá, obrigada, Larissa. Bom dia, boa tarde, conforme o país onde nos estão a ouvir. Obrigada por terem aceito esta brevíssima apresentação no 24ª Conferência Internacional da Society for Human Ecology, e sobretudo no âmbito aqui desta mesa, da ligação entre arte e ecologia. Eu vou apresentar apenas uma síntese muito, muito breve do meu capítulo do livro Arte e Ecologia Humana, cujo título é Ventanias, Solamas e Chuvadas, traços do clima de Portugal em contos de 3 escritores, e que é um pequeno estudo que eu fiz no âmbito de um projeto muito mais alargado meu, aqui assim na Universidade Nova de Lisboa, que durante 3 a 6 anos estuda as representações do clima, de Portugal, essencialmente de Portugal continental, mas não só, as representações do clima na nossa literatura de ficção, sobretudo em escritores entre o final do século XIX e agora o século XXI. Próximo slide, por favor. Ok, este pequeno estudo que aqui vos trago é um trabalho essencialmente teórico, como também é teórico o projeto mais alargado em que ele se insere, e, embora quer um quer outro tenham como objetivo a médio prazo poder serem levados às escolas para que os professores de vários graus de ensino e de várias disciplinas, quer da parte das humanidades, quer da parte das ciências da natureza, possam usar esta informação para integrar as questões ambientais e da sustentabilidade e transmiti-las aos alunos usando a nossa literatura, a literatura portuguesa. Os clássicos e não apenas os clássicos. Isto porque podemos entender a literatura como ela própria uma forma de arte, não é? E se for assim, na história da literatura portuguesa, muitas obras de ficção representaram quer a natureza, quer a relação humana com os recursos naturais, não apenas enquanto cenários para acomodar personagens e enredos, mas também como objetos narrativos essenciais e dominantes das histórias, dos livros, dos contos ou dos romances. Próximo slide. Ora bem, então, para isso o que fiz foi uma leitura ecocrítica de vários contos de 3 consagrados escritores portugueses do século XX, a saber Ferreira de Castro, que vem aqui nesta imagem ainda jovem, que é o grande autor de A Selva, um romance amazónico de 1930, que é muito conhecido tanto em Portugal como no Brasil. Depois Carlos de Oliveira, que é um escritor português, por acaso nascido no princípio do século XX, em Belém do Pará, contudo português, e ainda o alentejano Antunes da Silva. Os contos que escolhi são de essencialmente estilo realista, que têm a ação geograficamente identificável nos 3 lugares de Portugal continental que referi atrás, e onde se detecta claramente, por um lado, peço desculpa porque me enganei, tenho que voltar atrás. Este era deste slide que eu queria falar e não anterior, ok? Não sei, Larissa, se posso continuar? Sim, acho que sim. Ok, então, tinha saltado para o slide 4? Sim, tinha saltado para o slide, mas que já chegaremos nesse slide, que é o que você estava falando, mas vamos voltar para esse, então, Ana, peço desculpa. Eu é que peço desculpa porque me enganei, saltei para o 4. Então, dizia eu que o objetivo do estudo foi procurar a representação literária dos aspectos climáticos de 3 espaços geográficos de Portugal continental. O Alentejo interior, o Alentejo é uma região a sul de Portugal, para os ouvintes dos outros países que possam não conhecer.
Por outro lado, a região arenosa da Gândara, fica no distrito de Aveiro, e por outro lado ainda o Vale de Ocela. Estes dois últimos localizam-se na antiga província da Beira Litoral. E nessa representação, o que queremos é destacar não apenas os fatores meteorológicos, portanto, que compõem o clima, mas numa lógica de ecologia humana, a influência do clima sobre o ser humano, sobre o seu cotidiano, a vida do cotidiano e sobre as suas atividades, quer sociais, quer económicas. E agora sim, podemos passar ao slide 4, onde eu dizia, vou repetir, que para isso, para encontrar estas representações climáticas e sua influência no ser humano, o que fiz foi uma leitura ecocrítica de vários contos de 3 consagrados escritores portugueses do século XX. Por um lado, Ferreira de Castro, que é o autor de A Selva, um romance amazónico de 1930, muito conhecido em Portugal e no Brasil. O autor aparece nessa fotografia que tem à vossa frente, quando ainda era jovem. O segundo autor é Carlos de Oliveira, que apesar de ser um escritor português, por acaso nasceu em Belém do Pará, mas depois muito pequenino veio para Portugal, embora a temática amazónica também estivesse na obra, sobretudo na obra poética dele, mas não é disso que falaremos agora aqui. E, por fim, um outro escritor alentejano, o Antunes da Silva, este último neorrealista. Os contos que analisei são contos de estilo realista, essencialmente de estilo realista, com ações geograficamente identificável nos 3 lugares que referi no slide anterior, e nos quais se detecta claramente que, e isto é uma primeira conclusão deste breve estudo sobre estes contos, detectamos que quer os ventos fortes, sobretudo os ventos de inverno, mas também alguns ventos de verão, como os calores extremos que assolavam principalmente o Alentejo, e ainda as grandes chuvadas da zona mais litoral do país, são fenómenos climáticos representativos do clima temperado de Portugal, mas que foram usados pelos autores para dar sentido a cada um dos enredos e das histórias e, por outro lado, para enriquecer, mesmo do ponto de vista linguístico e imagético, as narrativas em causa. E para já era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Estamos curiosos aí para ler esse artigo no livro Arte e Ecologia Humana, trabalho belíssimo feito de longa data, mas que nesse artigo conseguiu ser bastante sucinta no sentido de mostrar essa relação entre a literatura portuguesa e a representação do ambiente. Parabéns. Muito obrigada. E já agora, um livro sabiamente organizado, não é? E orientado pela Larissa Malti. Obrigada, Ana. É mais dizer. Bom, então agora eu vou convidar a Rosana Gonçalves, da Silva. Ela anda por Brasil, França, Portugal, a pesquisar e a aprender com as crianças, né? As travessias do educar para alegria, arte, educação e ecologia humana no chão da escola. Então, queria convidar a fala a Rosana. Rosana está aí? Sim. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu me sinto honrada e alegre por estar nesta mesa tão florida, iniciando a primavera em 2021, com mulheres tão potentes, expressivas e que são, para mim, uma profunda inspiração, não somente de trabalho profissional e de pesquisa, mas, acima de tudo, de vida, de relações, né, com a vida, com o mundo, com os processos que a gente vai seguindo na vida. A primeira coisa que gostaria de colocar sobre o trabalho, né, que vai fazer parte do livro Arte e Ecologia Humana, é expressar meu amor e gratidão pelo convite feito por Larissa Malti, pela Eva Pires, expressar também que o trabalho que eu vou apresentar aqui de forma bastante sucinta
está profundamente vinculado na circulação do sangue, né? Emergência poética, ética, estética e ecológica, com o trabalho da Vera Catalão, pelo Água como matriz ecopedagógica, do qual eu tive assim, a felicidade extrema de participar em 3 edições, e assim foi determinante para eu realmente desdobrar as belezas que a Vera trouxe na apresentação dela. E também um vínculo profundo com o trabalho da Dulce Chun, que também participei da pesquisa dela, e ela é uma inspiração nos meus trabalhos ligados à arte, e à ecologia humana e à linguagem poética. E uma alegria enorme estar aqui e ouvir, né, a fala da Ana Cristina Carvalho, é um prazer conhecê-la. E é isso, essas são assim, algumas pontes que eu já posso começar a fazer para poder, né, introduzir as travessias do educar para a alegria. Podemos passar, Larissa. Bem, eu trago alguns elementos de uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília, mas que foi realizada a partir do protagonismo de crianças de 4 a 12 anos e de suas professoras no chão de uma escola em Brasília, no Distrito Federal, Brasília, no qual nós articulamos a expressão criativa e compartilhamos processos estéticos, éticos e ecológicos numa experiência na qual podemos vivenciar a linguagem poética e também processos da arte no cotidiano. Isso foi possível também, né, num processo tripolar de educação, no qual é guiado pela autoformação, aprender com si mesmo, consigo mesmo, heteroformação, aprender consigo, com o outro, humano e não humano, e a aprendizagem com os ambientes natural e construído a partir da ecoformação. E aí, juntando com os processos ético, estético, ecológico e da arte, nós começamos a chamar de ecoformação artística. Pode passar, querida. E aí essa experiência articulou diversos saberes, conhecimentos tradicionais, uma pesquisa em ecoformação no contexto da ecologia humana, da complexidade, da transdisciplinaridade. Tivemos como referencial teórico-metodológico a Carta da Terra e o método da complexidade com Edgar Morin. Pelos princípios da Carta da Terra, nós trabalhamos muito um processo de consciência de si, das relações com o ambiente, com o outro, um processo, né, de aprofundamento sensível e também de responsabilizar pelas nossas ações e as nossas relações com a nossa casa comum a partir da escola como um nicho ecológico. Pode passar, querida. Bom, e aí nós, nesse processo, nós tivemos a oportunidade de distinguir, né, pensar materialidades simbólicas e os seus estados de configuração na matéria, trabalhar com materiais expressivos disponíveis no ambiente escolar que possibilitaram uma relação orgânica e rica em possibilidades expressivas, ampliando não só as habilidades técnicas, sobretudo aprofundando as relações com o cotidiano na produção coletiva de conhecimento, o que resultou num estado de alegria como principal categoria nesta investigação de produção coletiva de conhecimento. Pode passar, Larissa. E essas ações de intervenções no território da escola, de forma estética, poética e ecológica, ressignificaram a relação das crianças
e das professoras com o ambiente escolar. A experiência estética e a afetividade facilitaram a mobilização dos participantes da pesquisa na identificação dos problemas da sua comunidade, a partir de uma observação atenta sobre os ambientes natural e construído da escola, de relações interpessoais harmônicas e da adoção de uma atitude responsável com o seu território. Vale ressaltar aqui que esse processo, no qual estivemos juntos assim, aproximadamente em processo presencial, mais ou menos 1 ano que durou essa pesquisa, né, entre a pesquisadora, o pesquisador coletivo, que envolvia crianças e as professoras, mas também toda a comunidade escolar. Em diversos momentos, nós tivemos a presença dos pais e de outros responsáveis pelas crianças, porque temos uma diversidade de famílias constituídas em torno da comunidade escolar, da escola classe Granja do Torto, na qual foi realizada a pesquisa. E notamos, assim, que houve uma sensível mudança de atitudes, das ações, uma consciência muito forte por parte das crianças de que tem que se responsabilizar desde a escola, da casa, dos processos vividos fora da sua casa, mas de pensar o planeta como uma casa comum. E assim, expressar também em nossas ações mais amorosidade, mais cuidado e pertencimento a esta casa comum. E é isso que eu tenho a dizer, é um pequeno relato, vai fazer parte do livro lindo, Arte e Ecologia Humana, e espero que todos possam ler todos os trabalhos lá, né, contidos. Obrigada. Obrigada, Rosana, obrigada pela participação. Então, agora vamos passar aqui para a comunicação, arte para a comunicação da ciência, né? Estive pensando isso, acho que durante a minha vida inteira, né? Qual a melhor forma de comunicar? A melhor forma de quebrar barreiras, de estar realmente presente na relação com outras pessoas e principalmente de expressar. Depois que entrei na academia, mesmo desde a graduação e até agora, né, com todo esse percurso acadêmico, vejo também um uso de palavras e de formas que acabam sendo muito herméticas e o conhecimento fica fechado entre os pares, muitas vezes divulgado, ainda que divulgado em conferências, né, como essa, acabam ficando muito restritos a quem entende, né, aquela linguagem da ciência, né, que está sendo expressa. E fiquei sempre pensando que a arte é um bom instrumento, né, de comunicar a ciência. Então, trouxe aqui para essa mesa esse trabalho, que também faz parte do livro Arte e Ecologia Humana. Estamos em 2 mesas, essa mesa e uma outra mesa que deve ser mostrada no evento, não sei ainda o dia, mas que fala sobre os saberes herdados. Tudo se complementa e está lá no nosso livro, que foi editado pela Universidade Nova de Lisboa e pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Então, recortar e colar, dar um zoom em determinado evento, né? Ampliar um movimento, focar, ampliar, colocar um filtro, um advento que nos interesse. Isso é a construção da história. E o ser histórico, né, com o advento da escrita, ele passa a delegar o seu percurso na Terra a partir de recortes e colagens de outras pessoas. Ou seja, ele deixa de confiar
no seu saber intrínseco, no seu saber mais profundo, na sua intuição, na sua presença, no seu trabalho e percurso empírico, e passa a delegar, a confiar no que está escrito, acreditando, né, a história escrita, essa relação, sua relação com o ambiente, ao longo do tempo. Então, ainda mais agora, onde temos tantas informações e tantas escritas, passamos a delegar esse conhecimento e vamos deixando cada vez mais de estar presentes e conectados com essa realidade não virtual, né? Que não está ligada à história como ela é escrita, né? Então, a partir daí, passamos a lembrar que é possível também, é possível ver ao longo do tempo da história da humanidade, observar esses cruzamentos, essa sincronia entre movimentos e momentos significativos de expressão artística e descobertas científicas, né? As descobertas científicas também estão expressas artisticamente ao longo desse tempo, né? Como um chamado natural, né? Como um chamado natural, o homem, o ser humano, está ligado ao seu ambiente, né? E é isso que nós começamos a ver, como ambientar a nossa espécie, ao longo do tempo. É um chamado natural, é um percurso entre essas descobertas científicas, né, e as expressões artísticas. Muitas vezes as expressões artísticas também, outras vezes a expressão artística, ela vem como uma previsão de algo que ainda vai nascer. Então, é essa comunicação entre a arte e a ciência, né, que queremos chamar aí a atenção nesse trabalho, e vemos que existe essa conexão entre arte e a produção científica, né? O que seria da geografia sem os desenhos de um mapa, sem essa retratação dessa ciência no papel, né? O que seria da matemática, né? Sem as expressões, as suas expressões geométricas? O que seria da botânica sem os desenhistas, antes até dos fotógrafos que desenhavam e que procuravam retratar por meio da arte as suas descobertas científicas, né? E podemos citar várias outras ciências. Esse desenho que está aí mostrado são as vias de modulação, é um trabalho que eu tenho feito de representação artística da neurociência. Então, enfim, a arte, ela é uma forma de expressão, de diversas ciências. E é por isso que resolvi chamar um pouco de atenção para essa forma que sensibiliza, educa e comunica. Então, esse é o meu trabalho, que também está aí presente no livro Arte e Ecologia Humana. E eu vou, então, interromper o compartilhamento aqui da minha tela e agradecer a todas vocês, a Rosana, a Vera, a Ana, por estarem presentes aqui nessa mesa, né, nessa conferência internacional. Agradecer a todas. Também participei do trabalho da Vera, tive essa honra de estar fazendo essa oficina linda da água como matriz ecopedagógica. Minha relação com a Rosana também muito profunda. Estivemos juntas num trabalho também que chamava Imagens de Imaginar, né? Estivemos juntas na França com esse trabalho, um trabalho fotopoético que também procurava traduzir, né, a nossa miopia, né, a nossa cegueira, a nossa forma recortada de ver
o mundo. Então, precisamos de muitos olhares. A minha relação com a Ana, fizemos o doutoramento juntas, foi muito interessante, tivemos diversas trocas, trabalho belíssimo que ela faz. E então estamos juntas aí nesse trabalho, nesse livro, espero que todas gostem. Muito obrigada a todas. Obrigada a nós também. Obrigada. Já vos pus aí uma fotografia, fiz aí um print screen do nosso... Mandei por e-mail. Tá bem. Eu não consigo, só se quer compartilhar a tela? Mandei por e-mail, Larissa. Tá bem. Depois eu vou colocar no nosso vídeo, né? Esta. Olha, mas queres que eu faça esta presente? Faz, que vou colocar no nosso vídeo. Estamos fazendo o lançamento, também não sei exatamente o dia que vai ser lançado o livro. Deixa-me tentar. Mas vai ser lançado também nesse evento e tem um vídeo que vamos tentar colocar esse print Então vá, um sorrisinho. Toda a gente faz isso. Está sendo feito agora. Obrigada, Ana. Então vá. Então vá. Beijinho a todos. Beijinhos. Foi um grande prazer estar com vocês. Tchau. Obrigada. Tchau.